privilégio poder compartilhar a palavra com vocês nesta noite. A palavra do Senhor é a verdade, o Espírito Santo é que nos conduz a toda a verdade. Nós somos incapazes de compreender, somos incapazes de perscrutar a verdade da palavra de Deus se o Espírito Santo não revelar a nós. Então é necessário que você ore ao Senhor. Senhor, fale através da Tua palavra comigo. Que eu não saia hoje desta reunião sem ser impactado por Tua palavra. E nós vamos compartilhar hoje um texto preciosíssimo. Então eu estou aqui diante do Senhor, para a glória do Senhor, compartilhar essa palavra dele mesmo. Vamos abrir o texto de Jeremias, capítulo 9, versículo 23 e 24. Vou pedir que a Leda leia esse texto para nós. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Amém. Pai, obrigado por esta palavra. Esperamos no Senhor a revelação dela aos nossos corações. Esse livro de Jeremias é um livro com uma característica especial. Por quê? Porque o profeta Jeremias, ele experimentou na pele toda a dor que haveria de acontecer sobre o povo de Deus. Vamos ver quem foi Jeremias então. Jeremias, ele foi um profeta de Deus. O livro de Jeremias é tido como um dos profetas maiores, assim como Isaías, assim como Ezequiel. E esse profeta, ele falou sobre um avanço inevitável da Babilônia, que culminou no exílio posterior do povo judeu. Ele, por mais de 40 anos, ele proclamou o juízo de Deus com uma advertência sobre a destruição que se aproximava se a nação de Israel, especificamente Judá, não se arrependesse. Imagine um profeta vivendo nesse contexto, que ele sabia que Deus haveria de cumprir, ele clama durante 40 anos para que o povo se arrependesse. E o que mais aparece nesse livro de Jeremias é a apostasia, é a infidelidade do povo chamado povo de Deus. Jeremias, ele era da linhagem sacerdotal. Ele estava bem familiarizado com tudo relacionado a esse ambiente, o sacrifício, todo o trabalho religioso, o discurso religioso. Ele também, sendo da cidade de Anatote, logo nos primeiros versículos nós lemos isso. Anatote era uma cidade do território de Benjamim, poucos quilômetros de Jerusalém. E Jeremias conhecia também a mensagem dos profetas enviados a Israel antes dele, como o profeta Amós, como o profeta Oséias, os profetas Isaías e Miqueias, que profetizaram em Judá, bem antes do século 8, onde ele profetizou, enquanto também Naum, Sofonias, que antecederam o próprio Jeremias, poucos anos antes, Abacuque, que provavelmente tenha sido contemporâneo dele. Então ele conhecia certamente essas tradições judaicas. Ele conhecia bem sobre o êxodo do povo de Israel, sobre a aliança do Sinai. Ele conhecia sobre o fracasso de Israel em obedecer a Deus e cumprir essa aliança. Então ele está profetizando para um povo que estava próximo de ser destruído. Destruído como? Nós vamos ver isso aqui na palavra de Deus. A mensagem então que Deus dá através do profeta Jeremias é uma pregação dura de se pregar e dura de se ouvir.
Por isso Jeremias ele enfrentou muitas dificuldades. Ele enfrentou perseguição pelo próprio povo. Ele enfrentou castigo, ele foi aprisionado como traidor pelos líderes de Judá. Por quê? Porque a sua mensagem era uma mensagem que o povo de Israel deveria se submeter à Babilônia. Então ele é tido como traidor, porque ele diz assim, o povo diz, como que nós vamos submeter aos nossos inimigos? Mas ele também foi tido como um falso profeta, porque ele profetizou juízo ao invés de paz, que aquelas pessoas gostariam de ouvir. Jeremias também experimentou profunda angústia, porque ele estava inserido. E durante o livro, o que está escrito são, em vários momentos, confissões de dor, de choro. Por isso ele é chamado também o profeta chorão, ou profeta solitário, porque Deus até disse que não poderia casar-se. Ele teve que tirar dinheiro das suas economias, comprar uma terra, para que ele fosse coerente com a mensagem que ele estava pregando. Deus haveria de restaurar o povo posteriormente. Então, o que se diz de Jeremias é que ele viveu o que ele pregou. Ele pregou o que ele viveu. O livro relata, então, esse profeta que chorava de dor, clamando pelo arrependimento do povo. E o povo não se arrependia. Nós vamos ler alguns textos e eu quero que você me acompanhe no telão, os textos que nós leremos. Primeiramente, Jeremias capítulo 1, versículo 16. Eu lerei aqui, depois nossa irmã fará a leitura dos outros textos. E por uma questão da dinâmica dessa leitura, eu quero ler com vocês. 1:16 de Jeremias começa dizendo assim: pronunciarei contra os moradores destas as minhas sentenças por causa de toda a malícia deles, pois me deixaram a mim e queimaram incenso a deuses estranhos e adoraram as obras das suas próprias mãos. Seguindo no versículo 19 ainda, de Jeremias, pelejarão contra ti, dizendo isso ao profeta Jeremias, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Então Jeremias estava em oposição ao povo de Judá, porque ele estava dizendo a palavra de Deus. E Deus diz assim, fique firme, resista, porque eu sou com você. Eu sei que eles não vão gostar do que você vai dizer, do que eu digo para você dizer ao povo. Mas você continue firme, não tenha medo, porque senão eu vou pôr espanto em você no meio de todo o povo. Então Jeremias, ele está numa sinuca de bico, ele está numa dificuldade muito grande. Profetizaram a destruição do povo, do qual ele estaria inserido e sofreria com isso também. Então, quando nós lemos no capítulo 2, do versículo 1 ao 8, nós vemos um povo rebelde, um povo contrário a Deus. E mesmo assim, Deus expressa o seu amor. Vejamos o capítulo 2, do versículo 1 ao 8. A mim me veio a palavra do Senhor dizendo, vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da tua afeição que eras jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que não se semeia. Então Israel era consagrado ao Senhor, e era as primícias da sua colheita. Todos os que o devoraram se faziam culpados, o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor, que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos e se tornando nulos eles mesmos, e sem perguntarem onde está o Senhor, que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava, na qual não morava homem algum. Eu vos introduzi numa terra fértil, para que comesseis do seu fruto e o seu bem,
Mas depois de terdes entrado nela, vós a contaminaste, e da minha herança fizeste abominação. Os sacerdotes não disseram, onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim, os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas de nenhum proveito. Isso se chama apostasia. Isto é, virar as costas para Deus. Nem os sacerdotes, e muito menos o povo, buscava ao Senhor. Eles achavam que por terem as tradições, por eles terem toda a prática religiosa, eles estariam livres da condenação porque se apartaram de Deus. Imagine o povo que Deus tratou como a menina dos seus olhos. E se coloque no lugar deste povo, você e eu que cremos no Senhor, que somos herança dele, somos povo dele. Imagine o cuidado, o amor de pai. E esse filho simplesmente vira as costas, como um filho pródigo, e se prostitui em idolatria, confiando em tudo, menos no Deus que os livrou. O Senhor, através de Jeremias, diz que a maldade desse povo é uma maldade sem comparação. Vejamos no capítulo 2, versículo 11 a 13. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disso, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefatos, diz o Senhor, porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Esse povo que Deus separou, agora estava buscando água, estava buscando o pão fora da vontade de Deus, fora do próprio Deus. Esse povo que é chamado o povo de Deus, era um povo que se entregou à idolatria. E é interessante que quando nós, como pais, ensinamos os nossos filhos coisas boas, damos educação de como eles devem sentar à mesa, se alimentar com educação. É um exemplo de coisas que nós ensinamos para os nossos filhos. E esses filhos crescem. E de repente, num momento, eles dizem assim, talvez não com palavras, agora eu não quero saber do que você me ensinou. Nós temos um irmão muito querido que não mora aqui em Londrina. Ele adotou 3 filhos. E aquele casal criou os 3 filhos com tanto carinho. Mas um deles, no momento, disse assim, eu não quero o que vocês me ensinaram sobre Deus. A vida que vocês me deram, eu não quero. Eu quero seguir a minha vida. Imagine essa situação. Agora, o Deus Todo-Poderoso, que envia o seu próprio Filho, Jesus Cristo, que este Filho, ele é maltratado, é finalmente crucificado. E as pessoas, aquele povo a quem Deus buscou, simplesmente diz assim, eu não quero. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas, e esse mas, é para todas as nações. Mas a todos aqueles que creram, esses receberam de graça a dádiva de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. E o Senhor está dizendo para Jeremias falar ao povo que, independente da classe social que havia no povo de Israel, todos eles se desviaram. Vejamos o capítulo 2, do versículo 26 e 27. O texto diz assim, como se envergonha o ladrão quando o apanham, assim se envergonham os da casa de Israel, pois eles, os seus reis,
os seus príncipes, os seus sacerdotes e os seus profetas, que dizem a um pedaço de madeira: tu és meu pai, e a pedra tu me geraste. Pois me viraram as costas, e não o rosto, mas em vindo a angústia, dizem: levanta-te e livra-nos. Povo que aprendeu a adorar a Deus, que viu Deus livrá-los de tantas coisas, que os alimentou no deserto, que deu água de beber, agora diz para um pedaço de madeira: você é o meu Deus. E diz para uma pedra: foi você que me gerou. Que loucura é essa? Que loucura é essa que nós vemos em nossos dias? Quando as Torres Gêmeas foram derrubadas nos Estados Unidos, houve uma pergunta geral: onde está Deus? Onde está Deus? E a filha de um grande pregador, um texto posterior, ela respondeu: onde está Deus? Onde está Deus? Nas escolas, onde nós líamos a palavra de Deus, onde as crianças ouviam desse Senhor soberano que governa tudo e todos. Onde está Deus? Nas casas. Onde está Deus? Nas igrejas, que pregam prosperidade, que pregam sucesso e não pregam a Cristo e este crucificado. Onde está Deus? Onde está Deus em nossa sociedade hoje? Onde está Deus? Na nossa casa, durante as nossas refeições, durante as nossas conversas. Onde está Deus? Esta é a pergunta que nós precisamos fazer diante das calamidades que nós vemos no mundo. E o povo responde com um cinismo incomparável. Versículo 35 do capítulo 2 diz assim: ainda vocês dizem, estou inocente. Certamente a sua ira se desviou de mim. Eis que entrarei, Deus dizendo, eis que entrarei em juízo contigo, porquanto dizes, não pequei. Olha o cinismo. Eu não pequei. Eu só me prostrei, me prostituí, deixei a sua palavra, só deixei de te adorar, busquei ídolos, só isso. Mesmo assim, no capítulo 3, versículo 1, Deus está dizendo para o povo de Israel, através do profeta Jeremias: se um homem repudiar sua mulher, e ela o deixar e tomar outro marido, porventura, aquele tornará ela? Não se poluiria com isso de toda aquela terra? Ora, tu te prostituíste com muitos amantes, mas ainda assim, torna para mim, diz o Senhor. O Senhor está dizendo: torna, venha para mim. Quem é esse Deus? Que Deus é esse que ama? Que Deus é esse que é cheio de misericórdia? É por isso que Ele não desanima de dizer, e a mensagem principal está no capítulo 3, versículo 14 e 15, onde Jeremias diz assim: convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou o vosso esposo, e vos tomarei, um de cada cidade, e 2 de cada família, e vos levarei a Sião. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. O capítulo 3 ainda, no versículo 22 a 25, ele diz assim: voltai, ó filhos rebeldes, eu curarei as vossas rebeliões. Eis-nos aqui, vimos ter contigo, porque tu és o Senhor nosso Deus. Na verdade, os outeiros não passam de ilusão, nem as orgias das montanhas. Com efeito, no Senhor nosso Deus está a salvação de Israel. Mas a coisa vergonhosa devorou o labor de nossos pais desde a nossa mocidade, as suas ovelhas e o seu gado, os seus filhos e as suas filhas. Deitemo-nos em nossa vergonha e cubra-nos a nossa ignomínia,
porque temos pecado contra o Senhor nosso Deus, nós e nossos pais, desde a nossa mocidade até o dia de hoje, e não temos ouvido a voz do Senhor nosso Deus. Este é o clamor: voltai. Tenha ouvidos. Esta é a mensagem que a igreja contemporânea precisa urgentemente anunciar: arrependei-vos. Arrependei-vos. Vocês estão vivendo em pecado, vocês estão vivendo em ofensa contra Deus. A religiosidade de vocês não adianta. É necessário reconhecer que é culpado de morte, e confessar ao Senhor, e dizer ao Senhor: tem misericórdia de mim. Jeremias, no capítulo 5, versículo 11 a 13, o profeta proclama a dureza do coração do povo de Israel. Então ele diz assim, no capítulo 5, versículo 11 a 13: porque perfidamente se houveram contra mim, a casa de Israel e a casa de Judá, diz o Senhor, negaram ao Senhor e disseram: não é Ele, e nenhum mal nos sobrevirá. Não veremos espada nem fome. Até os profetas não passam de vento, porque a palavra não está com eles, e as suas ameaças se cumprirão contra eles mesmos. O povo simplesmente não tem temor de Deus, rejeita Deus. No mesmo capítulo 5, versículo 23 a 25, diz assim: mas este povo é de coração rebelde, contumaz, rebelaram-se e foram-se. Não dizem a eles mesmos: temamos agora ao Senhor nosso Deus, que nos dá a seu tempo a chuva, a primeira e a última, que nos conserva as semanas determinadas na cega. As vossas iniquidades desviam estas coisas, e os vossos pecados afastam de vós o bem. Esta rebeldia traz sobre o homem, do passado, do presente e do futuro, a responsabilidade por rejeitar a palavra de Deus. Ninguém passará impune diante do tribunal de Deus. Todos nós compareceremos diante do Senhor. Cada um de nós prestará contas de tudo aquilo que fez por meio do corpo em nossa vida. O juízo de Deus é iminente. Vai acontecer. E o evangelho que nós temos para pregar é: arrependam-se. Porque o povo se rebelou contra Deus. Nós não queremos Deus. As nações conspiram, os povos conspiram. Esta é a realidade do passado, do presente. Nós vivemos esta realidade. O capítulo 6, ainda, capítulo 5, versículo 27 e 28, 27 a 29, diz assim: como a gaiola cheia de pássaros são as suas casas, veja bem isso aqui, são as suas casas cheias de fraude. Por isso se tornaram poderosos e enriqueceram. Tem alguma semelhança com os nossos dias? Engordam, tornam-se nédios e ultrapassam até os feitos dos malignos. Não defendem a causa dos órfãos, para que prosperem, nem julgam o direito dos necessitados. Não castigaria eu estas coisas? Diz o Senhor. Não me vingaria eu de nação como esta? Ainda no capítulo 6, versículo 13 e 14, porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a ganância. E tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Fiquem tranquilos. As medidas que nós estamos tomando vão resolver o nosso problema. Fiquem tranquilos, a inflação não está alta. Fiquem tranquilos, a vacina vai resolver os problemas. Fiquem tranquilos, porque nós teremos um presidente mundial que há de resolver o problema da Terra. Fiquem tranquilos, mas é verdade isto? Não, porque há uma destruição por vir, há um juízo por vir.
E nós, como povo de Deus, estamos aqui no meio de uma geração pervertida, corrupta, que corrompe cada vez mais. Você precisa se ver como o profeta Jeremias, diante de um povo que está dizendo: não queremos o Deus que criou os céus e terra, não queremos. Então o Senhor diz assim, no capítulo 6, versículo 16, assim diz o Senhor: ponde-vos à margem do caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem: não andaremos. Muito bem, hoje pela manhã, o Bruno disse sobre a diferença do judeu e do gentio. Qual é a vantagem do judeu? Eles que receberam os oráculos de Deus. Qual a diferença deles para nós? Então, Paulo diz: não há diferença. E esta palavra de Jeremias também é aplicável a nós. Porque muitas vezes estamos envoltos numa religiosidade, uma religiosidade dominical. Estamos ouvindo a palavra, muitas vezes retemos algumas coisas que vão nos levando à soberba por um conhecimento. A vida cristã é muito mais do que carregar uma Bíblia, é muito mais dizer quando se diz que é cristão. A vida cristã é muito mais do que vir aos domingos numa reunião. É ser sal e luz no meio de uma geração corrompida. E esta religião que muitos professam não salva. Não confiem nisso. Não confiem na sua religiosidade. O texto de Jeremias, no capítulo 7, do versículo 1 ao 7, Deus está dizendo assim: palavra, o profeta Jeremias diz, palavra que da parte do Senhor foi dita a Jeremias: põe-te à porta da casa do Senhor. E proclama ali esta palavra e dize: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, vós o que entrais por estas portas para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas, se deveras emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes a justiça, cada um com o seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após os outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Então Deus está dizendo: não confiem na religiosidade de vocês. Não confiem também em obras, porque essas obras que vocês fazem também não podem salvar vocês. No mesmo capítulo 7, do versículo 21 ao 24, diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne. Porque nada falei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito. Eu nem lhes dei ordem, coisa alguma, acerca de holocaustos ou sacrifícios. Mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz. Eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Mas não deram ouvidos, nem atenderam, porém andaram com seus próprios conselhos, e da dureza do seu coração maligno, andaram para trás e não por diante. O profeta Oséias falou coisa semelhante para o povo de Israel. Ele disse assim: eu quero misericórdia. Eu quero misericórdia e não sacrifício. Eu quero o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Veja bem, amados, que as nossas obras, se não forem as obras que Deus separou para que nós praticássemos, elas não têm valor diante de Deus. Por melhor que seja,
Por mais abençoador que seja uma coisa que você dê, algo que você faça, se não for para a glória de Deus, não serve de nada, muito menos para a salvação. O apóstolo Paulo diz que não é por obras que eu ou você façamos, mas é pela graça de Deus. E o que você precisa, eu e você precisamos anunciar neste mundo aos nossos vizinhos, aos nossos amigos que não são cristãos: arrependa-se. Arrependa-se, porque você está vivendo contra Deus. Você está vivendo uma vida que ofende a Deus. Isto não é religião, isto é o Evangelho. É o Evangelho do nosso Senhor. E a pergunta é: você ainda não entendeu que fazer parte do rol de membros de uma igreja, ter algumas práticas religiosas, entregar os dízimos, não lhe garante a salvação eterna? Você ainda não entendeu que fazer boas obras não lhe dá o direito de entrar no reino de Deus? Por que você se agarra num galho podre? Por que nós muitas vezes nos agarramos a galhos podres? Confiamos em nossa própria justiça. Confiamos que o que podemos fazer dará algum ponto diante de Deus. Talvez não digamos com palavras, mas muitas vezes isso faz parte dos nossos pensamentos. Mas Deus está dizendo: isso não serve para salvar vocês. Então Deus diz assim: vocês não me conhecem. Não há entendimento de Deus. Capítulo 8, versículo 8 e 9, diz assim: como, pois, dizeis, somos sábios e a lei do Senhor está conosco? Com efeito, a falsa pena dos escribas a converteu em mentira. Está falando de pregadores. Está falando de pessoas que sobem nos púlpitos das igrejas. Como que vocês são sábios e a lei do Senhor está com vocês? A prática, a vida de vocês é totalmente contrária. Vocês transformam a verdade de Deus em mentira. Versículo 9: os sábios serão envergonhados, aterrorizados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria é essa que eles têm? Que sabedoria é essa? C.S. Lewis, um escritor cristão famoso por muitas obras literárias, ele fez uma afirmação que quando o inimigo instigou a rebelião no coração do homem contra Deus, isto desencadeou uma rebelião cosmológica que afetou todas as relações. E ele diz quais essas relações: do espírito do homem contra Deus, da natureza humana, o físico, o psíquico, contra o espírito do homem, e do inorgânico contra o orgânico. É uma citação do livro chamado Milagres, de C.S. Lewis. Ele diz ainda que o certamente morrerás, que Deus disse para Adão e Eva, tem corrompido desde aquele tempo. Ele tem sido a cada dia: certamente morrerás, certamente morrerás. E assim a natureza humana tem se degenerado cada vez mais. Não pense que uma pessoa que exerça filantropia, esta pessoa, por exercer a sua filantropia, tem algo de bom em essência na sua moral diante de Deus. Porque diante de Deus todo ímpio é perverso, está sob a condenação, sob a ira de Deus. E o profeta Jeremias, ele expressa durante este livro a tristeza, e ele chora por isso. E quantas vezes nós choramos pela dureza do coração? Às vezes está do nosso lado, às vezes somos nós mesmos que temos o coração tão duro. Mas o Senhor falou: bem-aventurado aqueles que choram, porque eles serão consolados. E o profeta Jeremias, no capítulo 8, versículo 18, ele diz assim: Oh, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza. O meu coração desfalece dentro de mim. Seguindo,
Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo. Estou de luto, o espanto se apoderou de mim. Acaso não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médico? Por que, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? Provera, Deus, a minha cabeça se tornasse em águas e os meus olhos em fonte de lágrimas. Então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Esse profeta se identificou com o seu povo. Ele se identificou com a dor. Agora, pergunto para mim e para você, nós temos chorado diante de Deus pela impiedade desta nação. Nós temos chorado diante de Deus da impiedade do nosso Brasil. Temos clamado ao Senhor e temos tido boca de profeta ao povo que estamos ao redor. Voltamos ao nosso texto. Jeremias 9, 23 a 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, só nisto, em me conhecer, e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, ou seja, benignidade, eu faço juízo, ou seja, punição, e eu faço justiça, isto é, retidão na terra. Porque destas coisas eu me agrado, Ele tem prazer nisso, diz o Senhor. Nem o sábio, nem o forte, nem o rico pode te salvar. Você que está me ouvindo nesta hora e ainda não crê no Senhor Jesus Cristo, entenda isso. Nem a sua sabedoria, nem a sua força, nem a sua riqueza pode te salvar. A serpente lá no Éden inoculou no homem a ideia de grandeza, de conhecer mais. E logo nós vemos no relato em Gênesis que Caim, ele matou o seu irmão por esse motivo, por querer ser maior, porque invejou o seu irmão. Nós continuando lendo o texto em Gênesis, nós vamos ver que a maldade do homem se multiplicou tanto. Então Deus derrama o juízo em dilúvio na terra. Logo depois nós vemos a construção da Torre de Babel, uma clara demonstração da natureza humana, arrogante, perversa, que deseja ser maior que os outros. Ele pode então matar os outros e impor a sua vontade sobre os outros. O Senhor então menciona aqui, através do profeta Jeremias, 3 coisas principais que o ser humano acredita que o faz mais importante, que é a sabedoria, a força, a riqueza. Inegavelmente essas coisas fascinam o homem. A sabedoria que está descrita aqui tem a ideia de habilidade, capacidade. A sabedoria humanista, eu tirei essa citação de um site da Logosofia, ciência do homem, da exaltação do próprio homem. Ela diz assim: confie em sua sabedoria. Confie, porque dentro de você está uma conexão divina com uma consciência onisciente que está além do tempo e do espaço. Quando você aprende a confiar nesta conexão e nos sentimentos que isto invoca em seu sagrado coração, você vê os resultados das suas intenções, de seu propósito, de seu destino cumprido. Confie em si mesmo e você vai vencer. Confie na sua própria sabedoria. O texto de Paulo aos Coríntios diz: porque a sabedoria deste mundo é loucura. Eu peço que coloque para nós aqui o texto de 1 Coríntios, capítulo 3, 19 a 21. Leda, por favor, leia esse texto para nós. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito: Ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Tiago, capítulo 3, versículo 13 a 16.
Deus está dizendo no texto de 1 Coríntios, ninguém se glorie nos homens. Ninguém se glorie nos homens. E Tiago, capítulo 3. A sabedoria, porém, lá do alto... Versículo 13. Versículo 13. 3:13 de Tiago. É esse? Esse é o 17. Pode ir para o 13. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder, as suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A característica da sabedoria humana é que ela aponta para si mesmo. Ela se vangloria da sua capacidade, da sua habilidade. Recentemente, conversando com uma pessoa, essa pessoa discursava sobre si mesmo, o que ela tinha feito, de quem era filho, qual era o histórico da sua família, de tudo os feitos da sua família. E esta pessoa está evocando o quê? A sua própria capacidade. O texto que nós lemos de Tiago diz que isso causa inveja, sentimento faccioso, todo tipo de coisas ruins, porque está exaltando o próprio homem. A sabedoria que vem de Deus, ela é diferente. O que o Senhor nos diz sobre a sabedoria que vem dele? No capítulo 3 mesmo de Tiago, versículo 17 e 18, a palavra de Deus nos responde. A sabedoria, porém, lá do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Aqui nós vemos a diferença entre a sabedoria do homem, que ele confia e ele se fia na sua sabedoria, que causa só confusão, inveja. Essa sabedoria do homem ela é terrena, ela é animal, demoníaca. Mas a sabedoria que vem do Senhor, ela é pacífica. Ela é tratável, é plena de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sem fingimento. E ela produz paz. Ela tem como fruto justiça. Naqueles que semeiam, que promovem a paz. É diferente. E em que nós estamos confiando? É em nossa sabedoria? A Bíblia diz em Provérbios 9:10 que o temor do Senhor é sim, o temor do Senhor, o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é prudência. Mas ainda, nós temos uma outra capacidade do homem que o profeta Jeremias exalta. Evidencia, melhor dizendo. Como algo que o homem não deve se gloriar. O texto de Jeremias, capítulo 17, versículos 5 e 6, por favor, leia para nós, Leda. O pecado de Judá está escrito... Capítulo 17, versículos 5 e 6. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Maldito o homem que confia no homem. Eu posso dizer também, maldito o homem que confia em si mesmo, que confia na sua capacidade, na sua força. Já brinquei com uma pessoa assim, ó, você deu uns tapas naquele moleque lá quando ele era criança,
Agora você está velho, ele está grande e está forte. Você vai se fiar em quê? Você vai se gloriar em quê? Na sua força? Ela é passageira. É vã. Não se fie nisso. Não se glorie nisso. Você vai perecer se você confiar na sua própria força, na sua própria capacidade. O texto de Daniel, capítulo 4, 32. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será como os animais do campo, e far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Esse texto é dirigido ao Nabucodonosor do Império Babilônico. Ele resolveu se gloriar na sua força. E Deus lhe fez passar um tempo pastando, como se fosse um boi, a fim de que ele soubesse que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Não podemos nos fiar naquele que é forte. Não podemos nos fiar em presidente. Não podemos nos fiar em autoridade, a não ser a autoridade suprema, o nosso Deus. Quando a calamidade vem, de repente nós vimos pessoas se apavorando, correndo, e o que será de nós agora? Vai morrer todo mundo? E o pavor toma conta, o medo toma conta. As pessoas se isolam. Não saem para respirar um ar puro. Não saem para tomar um sol. Estão com medo em suas casas. Porque estão confiando que alguém vai dar um jeito nisso. Por sua força, por sua sabedoria. E não olhando para o nosso Deus e falou: Senhor, Tu és o meu Deus, em Ti eu confio. Que triste é quando nós vemos pessoas à nossa volta totalmente aflitas, sem condição de reagir, de dizer assim: Senhor, tem misericórdia de mim, me levante porque Tu és a minha força. Que triste é quando nós vemos pessoas morrendo e o desespero dos seus parentes que não conhecem o Senhor. Assim também acontece com a religião da autoajuda. As pessoas se confiam em si mesmo para que vençam. Você vai perceber que sempre que uma pessoa quiser se fortalecer em si mesmo, usando frases de efeito, conselhos, às vezes aqueles conselhos de amigos que dizem para você assim: olhe para dentro de você, veja a força, reaja, você tem capacidade. Nós temos muitos livros, inclusive chamados evangélicos, que estão centrados nos homens. Nós temos muitas músicas, chamadas músicas gospel, que diz assim: força, você vai vencer. Lute, porque você tem a capacidade. Deus está dizendo assim: não, meu querido, não se glorie nisso. Não se firme nisso. Não se apoie nisso. Aquela ideia de determinação, determine a sua bênção. Você é mais que vencedor. Está apontando para quem? Está apontando para mim, para a minha capacidade. Mas a Bíblia está dizendo que isso é vão. Está dizendo para nós não nos gloriarmos nisso. Olha o que diz o texto de Jeremias, capítulo 17, versículos 7 e 9. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Jeremias, um pouco antes, tinha dito assim: maldito o homem que confia no homem. E agora ele diz assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Queridos amados de Deus, onde está a nossa esperança?
Onde está a nossa esperança? Em que nós estamos nos fiando? Diante das tribulações, das aflições, para onde nós estamos correndo? O salmista diz que elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Será que virá do exército que vai se posicionar, o exército amigo que vem para me livrar? Não. De onde me virá o socorro? Então ele mesmo responde: o meu socorro vem de Deus. O meu socorro vem de Deus. O teu socorro, meu amado e minha amada, vem de Deus. Confie no Senhor e não na sua própria força. E ainda o profeta diz que nós não podemos, não há condição de nós nos fiarmos, nos gloriarmos na nossa capacidade. Então Mateus capítulo 16, versículo 26 e Lucas 12 vão colocar dois fatos interessantíssimos para nós, porque primeiro Jesus está dizendo assim: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que ele vai dar em recompensa da sua alma? As suas posses. Se você tem muito dinheiro ou pouco dinheiro, eu quero dizer para você que isso aí vai levar você à ruína se você não entregar ao Senhor a sua confiança. Seja qual for o regime financeiro, amados, qual for adotado por um país, o poder das riquezas, ela pode cegar qualquer um. Porque o dinheiro pode adquirir quase tudo que alguém possa desejar. O problema não está nem no dinheiro. O problema está a quem se submete a ele. Mas a Bíblia fala sobre um homem que ele estava tão fascinado com as riquezas, e naquele dia ele teve a sua alma pedida, e nenhuma de suas posses foi capaz de livrá-lo. Por isso Jesus disse que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma. Ou o que ele vai dar em troca, em recompensa? Você tem muito dinheiro? Entregue ao Senhor. Confia a Ele as tuas finanças. Você tem pouco dinheiro? Entregue ao Senhor. Confia a Ele as suas finanças. Diga: Senhor, o que eu tenho é teu. O que o Senhor tem me dado é teu. É fruto da tua graça, do teu amor. Livra-me de achar que o meu carro, 0 quilômetro, com tanque cheio, a minha bela casa, seja o meu tesouro. Livra-me, Senhor, de que eu confie nisso, e que eu descanse nisso, e que eu me acomode nisso. Livra a minha alma. O que o profeta Jeremias está dizendo é que aquele que se gloriar, precisa gloriar numa coisa: em conhecer a Deus e saber que Ele é o Senhor, e que Ele faz misericórdia, juízo e justiça na terra, e de que Ele se agrada. Ele se agrada de quem confia nele. Ele se agrada de aplicar a sua misericórdia, o seu juízo e a sua justiça. E então eu falo para vocês de dois tipos de conhecimento de Deus. O primeiro conhecimento é o conhecimento intelectual. Há muita gente que tem apenas esse tipo de conhecimento a respeito de Deus. Conhece a Bíblia, é capaz de produzir um discurso sobre Deus, é capaz de produzir um livro sobre Deus, mas é somente um conhecimento acadêmico, intelectual. O segundo conhecimento já é um conhecimento experiencial. É um conhecimento que quando uma pessoa nascida de novo, que passa a conhecer a Deus não apenas pela leitura da palavra, pela revelação daquela verdade no seu coração, e além disso ele experimenta Deus em sua vida. Ele experimenta Deus em cada instante da sua vida. É quando Deus não é apenas um objeto de pesquisa, mas Ele é, além de uma ideia distante, Ele é uma pessoa com quem nós nos relacionamos e temos intimidade. Um escritor chamado A.W. Pink, Arthur Walkington Pink, que viveu de 1886 a 1952.
um estudioso da Bíblia, um evangelista, um escritor britânico, considerado um dos mais influentes autores evangélicos da segunda metade do século XX, ele disse assim: um conhecimento salvador e espiritual de Deus é a maior de todas as necessidades de cada criatura. Um grande pregador ainda agora contemporâneo nosso, Paul Washer, ele diz, ele é um pastor batista, missionário, ele é coordenador de uma missão chamada Grito do Coração, Heart Cry. Ele diz assim: você sabe que todas as suas livrarias cristãs estão preenchidas com livros de autoajuda, e 5 maneiras de fazer isso, e 6 maneiras de ser piedoso, 10 maneiras para não cair. Sabe por quê as livrarias estão cheias? Porque as pessoas não conhecem a Deus. É por isso que elas precisam de toda sorte de pequenos dispositivos triviais da carne para mantê-los andando como ovelhas devem andar. Tem muita gente percorrendo a internet, ouve um aqui, ouve outro ali, ouve outro acolá, buscando, de alguma maneira, alguma forma de andar piedosamente. Mas andar piedosamente só vai acontecer quando nós conhecermos mais e mais o nosso Senhor. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, 34, falando sobre a esperança cristã, diz: tornai-vos a sobriedade como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus, e isto digo para vergonha vossa. Ele está falando à igreja de Corinto. Tornai-vos a sobriedade, gente, como é justo, e não pequem, porque muitos ainda não têm o conhecimento de Deus. Alguns ainda não têm o conhecimento de Deus, e eu falo isso para vergonha. Pelo tempo decorrido, era para nós estarmos já comendo alimento sólido, e ainda nós necessitamos de papinha. Jesus Cristo, na oração sacerdotal, no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3, Jesus diz o seguinte: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O próprio Jesus está dizendo, a vida eterna é essa. Conhecer ao Senhor. Não é você praticar a religião, não é você ter dogmas na sua cabeça, você conhecer a Bíblia no seu intelecto, é você viver na intimidade, conhecendo o Senhor. Amados de Deus, nós precisamos conhecer ao nosso amado Senhor Jesus. O que tem desviado o nosso coração do Senhor Jesus? O Catecismo Maior de Westminster, a primeira pergunta diz assim: qual é o fim supremo e principal do homem? E a resposta é: o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Não é nos gloriarmos em termos de ter uma boa teologia, não é nos gloriarmos em nossa capacidade intelectual, nosso dinheiro, nossa força, é conhecer a Deus, para que este conhecimento forme raízes firmes, que cresçam, frutifiquem para a glória de Deus. O mesmo autor que eu citei, a W. Pink, ele condensa isso de uma forma muito bonita, no livro dele, Atributos de Deus. Ele diz assim: necessitamos algo mais que um conhecimento teórico de Deus. Só conhecemos verdadeiramente a Deus em nossa alma quando nos rendemos a Ele, quando nos submetemos à sua autoridade e quando os seus preceitos e mandamentos regulam todos os pormenores da nossa vida. Um cientista pode conhecer profundamente sobre algo minúsculo. Um filósofo pode conhecer amplamente sobre um determinado assunto. Mas se uma pessoa não conhecer a Jesus Cristo na sua morte e ressurreição, ele seguirá para a condenação eterna. O Senhor nos deu a conhecer a Ele no seu Filho Jesus Cristo. O apóstolo Paulo mesmo foi um homem que entendeu bem desta questão na vida que ele viveu.
dizendo que não há nada de que o homem possa se gloriar, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o homem morre para o mundo e vive para Deus. Longe esteja de nós gloriarmos-nos em qualquer uma das coisas. Assim como de manhã, novamente, o Bruno trouxe para nós isso. Besteira, você se gloriar no seu status, na sua capacidade. Glorie-se nisso, em conhecer ao Senhor e ser conhecido dEle. A mensagem, então, do profeta Jeremias é: arrependam-se. E aí nós vamos ler, corroborando com esta mensagem de Jeremias, o que o profeta Oséias diz no capítulo 5, versículo 15, até o 6:3. Pode ler, por favor, Leda? Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busque a minha face, estando eles angustiados. Cedo me buscarão, dizendo: Vinde. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, ao 3º dia nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva de serôdia que rega a terra. Arrependam-se, porque eu só voltarei. Uma expressão de presença, quando vocês se reconhecerem culpados e buscarem a minha face. O evangelho que nós precisamos proclamar é esse. Arrependa-se. Arrependa-se dos seus pecados. Torne ao Senhor. Porque o Senhor despedaçou, mas Ele sara. Ele fez a ferida, mas Ele liga. O Senhor nos atraiu naquela morte, na cruz, levou o nosso velho homem a morrer, mas Ele não ficou na morte, Ele ressuscitou para ser a nossa vida. Por isso, Ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Lembrem-se que Ele virá, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como uma chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Arrependam-se. Arrependam-se porque o Senhor não leva em conta os tempos da ignorância. Ele agora, porém notifica o homem de todos os lugares, em toda a parte, dizendo: arrependam. Ele estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do varão que Ele destinou, e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos, diz Atos capítulo 17. O Senhor diz também em Isaías: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Arrependei-vos, pois, convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados, a fim de que na presença do Senhor venham tempos de refrigério e que Ele envie o Cristo, que já foi designado Jesus, o qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Arrependam-se dos seus pecados. E o Senhor diz que Ele se agrada disso. Coração quebrantado e compungido. O Senhor se agrada disso. Deus se agrada de mostrar bondade, de executar o julgamento, a justiça, que é a sua retidão. Deus se agrada de que confiem no seu caráter. Deus se agrada daqueles que têm conhecimento de quem Ele é, revelado em Cristo. Deus se agrada de que nós nos prostremos diante dEle e digamos: Senhor, de todo o coração: Senhor, eu sou teu. Eu me glorio na tua graça. Eu me alegro na tua graça, no teu poder. Senhor, eu me alegro em conhecer o Senhor. Mas a nossa geração não conhece o Senhor. Está buscando autoajuda. Está buscando ídolos. Não está buscando ao Senhor. Está buscando no sábio. Está buscando no poderoso. Está buscando no forte. E não no Senhor.
O grande problema do povo de Israel foi a idolatria. Tudo que eles deveriam fazer a Deus, a glória, a honra, a adoração, a confiança, a dependência, a segurança, a obediência, a alegria, deveriam estar no Senhor. E eles se prostraram diante de ídolos. Então, nesse texto principal que nós colocamos aqui, do profeta Jeremias, do capítulo 9, diz que nós não podemos depender de nada disto no dia da angústia. Nós devemos gloriar-nos no Senhor e não em nossa capacidade. Ele diz que é enganoso o nosso coração, desesperadamente corrupto. Quem conhecerá? Não confie na capacidade política. O homem falha. Não confie na capacidade bélica, na coragem. Ela falha. Não se vanglorie nas suas posses. Elas se acabam. Não se vanglorie. Não se vanglorie. Glorie-se no Senhor. Glorie-se no Senhor. No tempo da aflição, confie no Senhor. No tempo de pandemia, confie no Senhor. Confie os seus recursos ao Senhor. Não confie nos seus próprios. Confie no Senhor. Portanto, desista da tentativa de construir a sua vida nos seus próprios recursos. De medir o seu valor e o valor das pessoas com base na sua sabedoria, na sua riqueza, na sua força. Renda-se ao Senhor. Renda-se a Deus por meio de Jesus Cristo. Renda-se a Ele que se encarnou para morrer a morte minha e sua e ressuscitou para ser a nossa vida.